Olá, pessoal! A videoaula que vocês vão ver agora faz parte de um conjunto de videoaulas para complementação de cursos teóricos e experimentais de física básica, em particular no tópico de eletromagnetismo. Nós vamos apresentar para vocês dois tipos de vídeo. No primeiro tipo de vídeo, que a gente pode chamar de vídeo de fundamentação, nós vamos apresentar a fundamentação de um certo assunto. E para isso nós vamos usar tanto uma discussão teórica como algumas demonstrações experimentais. No segundo tipo de vídeo, que a gente pode chamar de vídeo de coleta de dados, nós também vamos fazer uma breve discussão teórica, mas o foco vai ser apresentar para vocês alguns experimentos de onde vocês vão poder coletar dados e depois fazer algumas análises com esses dados. O vídeo que segue é um vídeo de fundamentação. Espero que vocês gostem e aproveitem. Na aula de hoje eu gostaria de discutir com vocês um pouquinho sobre campos magnéticos produzidos por correntes, que faz parte do tópico de magnetismo. Meu nome é Eduardo Ribeiro de Azevedo, eu sou professor da Universidade de São Paulo no Instituto de Física de São Carlos. Bom, eu vou começar discutindo um experimento, mas foi um experimento que foi fundamental na história da eletricidade e do magnetismo. De fato, foi o primeiro experimento que mostrou que correntes elétricas podem gerar campos magnéticos. E esses dois fenômenos, até então, eram considerados totalmente independentes. O nome do experimento, de quem propôs, é o experimento de Ørsted, e foi proposto pelo Hans Christian Ørsted em 1820. Bom, o experimento é bem simples, O que eu tenho aqui, basicamente, são duas bússolas, só que aqui eu passei um fio, um por cima da primeira bússola e outro por baixo da primeira bússola. E agora a gente vai passar uma corrente elétrica nesse fio que eu vou alimentar através dessa bateria aqui, tá? Então, passando a corrente elétrica, a gente vai conseguir ver a ação da corrente elétrica na orientação da bússola, que é essencialmente um pedaço de material magnético, um pequeno imãzinho, tá? Então, estamos lá, as bússolas estão todas orientadas, vamos agora alimentar. Então, eu vou ligar aqui o polo positivo e aqui o polo negativo. Como você vê, olha lá, as duas bússolas se orientam perpendicularmente ao fio e com polos opostos, em sentidos opostos, enquanto uma das bússolas aponta para um lado, a outra aponta para o outro, tá? E se eu inverter, a polaridade? Bom, se você inverter a polaridade, vamos ver o que acontece. Inverti a polaridade aqui, veja que em relação à questão anterior, a orientação é oposta, mas as bússolas continuam tendo orientações de polos opostos. E isso é basicamente, porque eu tenho o fio aqui, a bússola aqui embaixo, que está embaixo orienta de uma maneira, a bússola que está em cima orienta de outra maneira. E isso mostra, de fato, que o campo magnético gerado pelo fio circula o fio, Essa é a grande conclusão do experimento de Ørsted, que depois foi aperfeiçoado, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, gente, então esse aí foi o famoso experimento de Ørsted, que foi feito em 1820 pelo Hans Christian Ørsted e que foi a primeira evidência da relação entre corrente elétrica e campo magnético. Por isso, ele é um experimento tão simples, mas tão importante. Bom, o que nós fizemos então foi colocar aqui uma bateria e a gente viu que o campo magnético na parte de baixo do fio e na parte de cima, eles se orientavam estavam orientados no sentido oposto, quando a corrente circulava nesse sentido. Tá? Para a gente mostrar essa circulação do campo magnético, a gente preparou para vocês aqui outro experimento. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem aqui também é bem simples. É uma bateria, polo positivo aqui conectado aqui, e o fio agora está saindo aqui. Em torno do fio, a gente colocou um conjunto de bússolas aqui, de 6 bússolas. Vejam que agora todas apontam na mesma direção e sentido. Tá? E agora eu vou estabelecer uma corrente no fio quando eu encostar aqui o outro polo da bateria. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Então você vê claramente agora, que as bússolas circulam em torno do fio, representando o campo magnético em cada um desses pontos aí. E o que vai acontecer se eu inverter, o sentido da corrente? Bom, a gente espera que inverta o sentido do campo magnético. Vamos ver se isso acontece, Então, agora eu vou tirar aqui, vou conectar o polo negativo na parte de baixo do fio e o polo positivo agora vai na parte de cima. Olha lá. Veja que agora a gente tem também a orientação de circulação em torno do fio, porém com sentido contrário. Tá?
Então, esses dois experimentos foram extremamente importantes, porque eles foram experimentos que mostraram não só a relação entre o campo magnético e a corrente elétrica, mas também esse caráter do campo magnético ser um campo que circula, né? Ou seja, de certa forma está associado àquela questão de que não existirem monopolos magnéticos. Bom, baseado então nos resultados do experimento de Ørsted, né, algumas semanas depois desse experimento, o físico francês André-Marie Ampère usou o conceito de tensão e corrente elétrica para formalizar esses achados. Bom, basicamente o que tinha sido observado é que quando você passa a corrente num fio, o campo magnético circula esse fio. E o sentido de circulação depende do sentido da corrente. O Ampère fez alguns experimentos complementares e mostrou que a magnitude do campo magnético varia com o inverso da distância do fio até o ponto onde você está calculando o campo, né? E baseado nisso, ele propôs a sua famosa Lei de Ampère, né? Que diz o seguinte, né? Que a circulação do campo magnético, hoje em dia, né, a gente sabe que a circulação pode ser representada por uma integral desse tipo aqui, né? Integral do produto escalar do campo com o deslocamento, a integral fechada, é igual a μ0 vezes a corrente, onde esse μ0 é o que a gente chama de permeabilidade magnética do vácuo, vale 4π vezes 10 a menos 7 newton por ampere quadrado. Bom, vamos aplicar isso aqui para esse fio e ver se a gente chega nessas conclusões aqui, né, principalmente nessa do inverso da distância. Bom, vamos calcular primeiro então a minha integral. O que eu posso dizer sobre o sistema para resolver essa integral? Bom, primeiro é o seguinte, né? Eu sei que se eu tomar a mesma distância do fio e fazer essa trajetória aqui, né, circular acompanhando o fio, o campo magnético aqui vai ter sempre a mesma magnitude. Além disso, né, se eu percorrer de fato uma trajetória circular aqui, esse vetor deslocamento e o vetor campo magnético vão ter sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Então, eu posso transformar esse produto escalar aqui num produto simples. Tá? Como o campo é constante, eu também posso tirá-lo aqui para fora da integral. E eu fico simplesmente com a integral de ds ao longo desse caminho circular, que é o perímetro do círculo, basicamente. Né? Então, a gente pode escrever que B vezes 2πr, e isso tem que ser igual a μ0i, ou seja, o campo magnético pode ser escrito como sendo μ0i sobre 2πr. Isso é a magnitude do campo magnético, o que está de acordo aqui com a lei do inverso da distância observado experimentalmente. Ok. Se eu quiser escrever esse campo vetorialmente, eu também posso, né? Basta eu colocar aqui um versor unitário que acompanha a circulação aqui, né? Então, esse vetor unitário aqui, ele vai ao longo desse círculo, eu vou chamar ele aqui de φ-chapéu, tá? Bom, mas a lei de Ampère, de fato, ela é bem geral, ela não vai valer só para um fio e para calcular o campo que está circulando. De fato, você pode pegar uma trajetória aleatória, qualquer que seja a trajetória, desde que seja uma trajetória fechada, e ver, então, quais são as correntes que atravessam essa trajetória. Tá? A gente vai usar, agora eu preciso definir se eu vou colocar o sentido da corrente positivo ou negativo. Tá? E a regra é que você sempre vai usar a regra da mão direita, onde a palma da mão acompanha a trajetória. Então, eu estou fazendo uma trajetória assim, faço a regra da mão direita, toda a corrente que tiver, no caso aqui, para cima, vai entrar como positiva. Aquelas correntes que estão no sentido contrário entram como negativa. Então, se nessa figura aqui eu estou fazendo a trajetória dessa maneira, e estou usando essa regra da mão direita aqui, essa corrente aqui, I3, e essa corrente I1 são positivas, e essa corrente I2 é negativa. Vamos aplicar a lei de Ampère nesse caso aí? Como é que a gente pode fazer? Né? Eu vou dizer então que a integral de B escalar ds é igual a μ0 vezes a corrente que atravessa, a corrente através da superfície delimitada pela trajetória. Então, isso é o que a gente conhece como lei de Ampère. Esqueci de mencionar, né? A lei de Ampère é parte da quarta equação de Maxwell. Parte porque, na verdade, uma das contribuições do Maxwell, que foi extremamente importante, foi fazer uma pequena extensão da lei de Ampère que não valia para correntes que variavam no tempo, ela só vale para correntes estacionárias, correntes contínuas ou constantes. Tá? O Maxwell colocou mais um termo nessa lei de Ampère, e essa lei ficou conhecida na época, até hoje é conhecida de fato, como lei de Ampère-Maxwell.
Tá? Então, metade dessa lei de Ampère-Maxwell é devida ao ampere. Então, ó, vamos aplicar aqui então, ó, eu tenho essa integral, isso aqui vai ser μ0 vezes a corrente que atravessa, e 1 é positivo, né? No mesmo sentido aqui da regra da mão direita, e 2 é negativo e 3 é positivo. Então, eu tenho essa situação aqui nesse caso. Vamos agora, né, pegar alguns exemplos e usar a lei de Ampère para calcular alguns campos magnéticos, tá? Bom, é bom que eu diga antes para vocês que a lei de Ampère ela é extremamente geral. Na verdade, ela é uma, né, ou parte de uma das equações de Maxwell. Então, ela te dá uma relação entre o campo magnético e a sua fonte, né, que seria uma das suas fontes, que seria as correntes. Tá? E é uma equação fundamental, assim como a lei de Gauss é para a eletrostática. Tá? Agora, tem uma coisa importante. Nem sempre a gente consegue resolver os problemas com a lei de Ampère. Porque para resolver o problema, a gente precisa de que o sistema tenha uma simetria muito bem definida. Né? Então, vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui em que dá para você calcular o campo magnético usando a lei de Ampère. Mas nem sempre isso vai ser fácil de fazer, né? Embora a validade dela seja a mais geral possível. Ok, vamos lá então. Né? Vamos pegar primeiro um fio infinito. Ah, mas se a gente não acabou de fazer o fio, né? O nosso fio era infinito, né? A gente não colocou. Não tinha começo nem fim, digamos assim. Tá? Mas agora a gente vai um pouco mais além. Eu não vou calcular o campo magnético só fora do fio. Meu fio era infinito e extremamente fino. Agora o meu fio vai continuar sendo infinito, só que ele tem uma certa espessura, um certo raio. Tá? Falou assim, mas em momento algum lá na lei de Ampère você falou dessa questão do fio precisar ser infinito, né? Na verdade estava implícito, sabe por quê? Porque quando eu disse que o campo magnético só varia com a distância, né, do ponto onde eu estou calculando até o fio, ou seja, quando eu fiz aquela circulação do campo, tá? Aquilo de fato só é válido se o fio for infinito. E é a mesma coisa aqui. Tá? Então, vamos imaginar que eu tenho um fio percorrido por uma corrente, eu quero calcular o campo magnético fora do fio, e eu vou usar a lei de Ampère para isso, e também quero calcular o campo magnético aqui dentro do fio. Tá? Vamos começar fora do fio. Bom, se eu pegar que o errinho aqui, que é o ponto onde eu estou calculando o campo magnético, é maior do que o raio do fio, seria fora, né? A gente tem a mesma situação de antes, né? Porque basicamente eu vou escolher aqui uma superfície circular que acompanha a simetria do fio, né? Essa superfície às vezes é chamada de superfície amperiana, né? Em analogia à superfície gaussiana, lá da lei de Gauss, tá? Mas de fato, né, é exatamente a mesma coisa. Eu sei que o campo magnético ao longo dessa superfície circular é constante, ele pode sair, fica integral aqui do ds, que vai correr sobre toda essa trajetória circular. Isso vai dar 2πr e o campo magnético vai ser μ0i sobre 2πr. Né? Nada mudou, exatamente a mesma situação que eu tinha antes. Tá? E dentro do fio? Agora vamos pegar aqui uma superfície amperiana aqui, ó, dentro do fio, né? Então meu errinho, que seria a distância do centro aqui até o ponto onde eu quero calcular o campo, ele é menor do que o raio do fio. O raio do fio é tudo isso aqui. Então, o errinho menor que R. Vamos aplicar a lei de Ampère. Bom, mesma história, né? Eu vou fazer a integral do campo, o campo é constante ao longo dessa trajetória circular aqui, né? Ele também está na direção e no sentido do vetor ds, então também posso escrever b vezes 2πr, isso não muda, né? Só que o r agora é a distância daqui até esse ponto, tá? Isso é igual a μ0 vezes a corrente que atravessa essa superfície amperiana. Aí mudou. Porque agora não é mais toda a corrente que atravessava o fio que passa dentro dessa superfície. É só uma parte dessa corrente. Tá bom, mas como é que eu vou saber quanto da corrente total que passa esse fio? Aí a gente tem que abrir mão do conceito de densidade de corrente. Porque embora a corrente que passe aqui dentro seja diferente da corrente que passe lá fora, a densidade de corrente ao longo de todo o fio, né, é constante nesse caso. Então, a gente pode escrever que a densidade de corrente, lembra do J, ela é igual a I' sobre πr ao quadrado, ou seja, é a corrente que passa aqui dentro da superfície dividido pela área da superfície, que também é igual à corrente total dividido pelo raio do fio inteiro.
Se você faz isso aqui, eu agora tenho uma relação entre I' e I, né? Que fica escrita como sendo R² sobre R² vezes I. Peguei esse cara aqui, substitui aqui, a gente então tem essa relação aqui e eu posso determinar o campo magnético como sendo μ0I sobre 2π, R sobre R². Veja que dentro do fio, fora do fio, o campo magnético vai com o inverso da distância. Agora, dentro do fio, não. Ele vai linearmente com a distância desde o ponto onde eu estou calculando até o fio. Se eu fizer um gráfico disso, ó, é essa história aqui. Ó. O campo varia linearmente, desde zero no centro do fio até o raio externo. A partir do raio do fio, ele começa a cair com o inverso da distância. Né? Veja que a gente aproveitou a simetria do sistema e conseguiu calcular todo o comportamento do campo magnético, tanto para a parte de dentro como para a parte de fora do fio. Ok, vamos para outra aplicação também, onde a gente pode usar a lei de Ampère sem muitos problemas. A gente vai usar ela para calcular o campo magnético num solenoide ideal. Mas primeiro vamos definir o que é solenoide ideal, né? Bom, para a gente saber o que é solenoide ideal, primeiro vamos ver o que é um solenoide real. O que é um solenoide? Solenoide, basicamente, você vai pegar um fio, vai enrolar esse fio aqui com uma certa densidade de espiras, né? Tá? E vai passar uma corrente. Então, aqui eu tenho um solenoide. Vai aparecer aqui um campo magnético. Esse campo magnético do solenoide real, ele é concentrado aqui no centro, então tem campo magnético, as linhas de campo são concentradas aqui, o campo aqui é praticamente uniforme. Tá? E fora, elas formam aquele perfil de campo dipolar, né? Só que se você olhar aqui pertinho das espiras, você tem um campo magnético aqui que circula a cada fio. Você pode imaginar o que a gente acabou de ver, né? O campo circulando o fio. De modo que o campo aqui nessa região ele é diferente de zero, no solenoide real. Então, se você vier aqui para medir o campo, você vai medir um certo valor de campo aqui nessa região pertinho do solenoide, na parte de fora. Agora, o que a gente chama de solenoide ideal é um solenoide que a gente considera que ele é extremamente longo, né? De modo que dentro aqui do solenoide o campo magnético é totalmente constante, independente da posição aqui em relação aos fios, tá? E fora ele é zero, né? Essa aqui é uma representação que está próxima, digamos, está mais próxima de um solenoide ideal, mas não é ideal, porque ele é finito. Imagine que esse solenoide aqui fosse infinito. Então, você não teria campo para fora. Como se o campo retorna, né? O campo vai retornar aqui lá no infinito. Então, o campo fora do solenoide pode ser considerado zero, né? E isso essa aproximação é boa toda vez que o comprimento do solenoide for muito maior do que o raio, né? E você tiver uma alta densidade de espiras, tá? Ok, então vamos agora pensar nesse nosso solenoide ideal, com essas características que estão mostradas aqui. Vamos usar a lei de Ampère então. Agora está aqui, ó, cortei o solenoide. Então a corrente ela está entrando aqui no xizinho e saindo aqui, né, na pontinha da seta aqui, na bolinha, tá? As espiras elas estão altamente compactadas, tá? Uma pertinho da outra aqui, para ter essa característica de solenoide ideal, tá? O campo magnético no interior, né, do solenoide é sempre constante e fora é zero. Então agora eu vou usar a lei de Ampère. Lembra que eu falei para você? A gente até agora só tem usado trajetória circular, mas essa trajetória é a gente que escolhe. A trajetória que a gente vai usar para calcular aquela integral lá é totalmente arbitrária. Você escolhe, tá? E aqui então a gente vai escolher essa seguinte trajetória. Eu vou sair desse ponto A, vou passar aqui por um ponto B dentro do solenoide, né? Aí eu vou subir isso aqui, sair do solenoide, vou até no ponto C, venho no ponto D e volto para o ponto A, formando aqui um retângulo, né? Vamos supor que esse tamanho aqui é L, tá? E a gente vai usar isso para alguma coisa. Vamos supor também que esse solenoide é percorrido por uma corrente I tem N espiras, tá? Então tem N dessas espiras no solenoide total. E o comprimento do solenoide total é L. Aí você pode dizer, não, mas você não falou que o solenoide era infinito? Não, é uma aproximação de solenoide infinito. Quer dizer, as características do campo eu considero como se o solenoide fosse infinito. Mas isso vale para solenoide de um certo comprimento, desde que o comprimento seja muito maior do que o raio.
Então vamos só pensar que é um solenoide grande, né? Não precisa ser necessariamente infinito. Ok, vamos lá então. A primeira coisa, a gente pode definir o que eu chamo de densidade de espiras, ou seja, é o número de espiras que tem por unidade de comprimento, tá? Isso vai ser importante. Ok, aplicando a lei de Ampère. Primeiro, calcular a integral, né, de trajetória ao longo dessa trajetória retangular aqui. Primeiro, vamos começar vindo aqui, ó, de A para B, né? B escalar ds, tá? Depois a gente vai vir de B para C. Então, de B para C, B escalar ds. De C para D e de D para A. Então, a gente vai dividir essa nossa integral aqui de trajetória em 4 integrais com caminhos retilíneos aqui. Olha, de A para B, o que a gente tem? Esse campo magnético é constante, ele está na mesma direção do deslocamento, então a mesma história, né? Vai ficar B vezes a integral de ds. Ah, qual que é a integral de ds de A até B? É o comprimento L, né? Então a gente pode dizer que aqui o resultado dessa integral é B vezes L. Aí as outras. Bom, aqui, ó, que interessante, o campo magnético aqui nessa região de dentro da espira, o campo magnético está nessa direção. Mas o seu vetor de deslocamento é nessa direção, são perpendiculares. E o produto escalar de dois vetores perpendiculares é sempre zero. Então, independente de onde você esteja aqui, se o campo é zero ou não, né, você vai ter então que essa contribuição daqui até aqui é zero. Ah, essa daqui não, ó, o campo magnético, o deslocamento, ele é nessa direção. Mas aqui fora o campo magnético é zero, então essa integral aqui também contribui com zero. E daqui para cá eu tenho a mesma situação daqui para cá, ou seja, essa também vai ser zero. Ok? Então, no final das contas, eu fico que a integral aqui de B escalar ds é simplesmente B vezes L, que é o resultado dessa integração aqui. Joia! Então, agora vamos usar a lei de Ampère, que essa integral de caminho fechado é igual a μ0 vezes a corrente que atravessa a minha superfície amperiana, que é esse meu retângulo aqui. Ok, vamos lá. μ vezes a corrente que atravessa. Qual é a corrente que está através da superfície amperiana? Bom, olha só. Se cada uma dessas espiras passa uma corrente I, né, a corrente que está aqui dentro da superfície é eu somar todas as correntes aqui, daqui até aqui. Ah, mas se eu sei que a densidade de espiras é N, se eu multiplicar a densidade de espiras vezes o comprimento vezes a corrente, eu tenho exatamente a corrente total aqui, né? É o número de espiras que tem aqui dentro, que é a densidade de espira vezes o comprimento, vezes a corrente em cada um dos fios aqui. Então, eu fico com isso, eu posso escrever que isso aqui é μ0, NLI, que é a corrente que atravessa aqui dentro a superfície amperiana. Ok, então agora eu tenho que B igual a μ0, NI. Se eu quiser substituir de volta o N aqui como o número de espira dividido pelo comprimento, eu chego nessa expressão que μ0 B igual a μ0, NL sobre I. Esse é o campo no interior de um solenoide, tá? Na aproximação de solenoide longo, né? Então, quando eu posso aproximar o campo magnético aqui constante e fora igual a zero, eu tenho então essa aproximação como uma boa aproximação para o campo magnético de um solenoide, tá? Veja que o solenoide tem uma característica interessante, né? Porque você consegue, com esse tipo de configuração, obter um campo que é extremamente uniforme aí dentro. Então, toda vez que você precisa de muita uniformidade do campo, você normalmente usa uma geometria de fios do tipo solenoidal. Você tem um campo magnético que é intenso e uniforme lá dentro. Gente, embora a lei de Ampère seja extremamente geral, relacionando o campo magnético com a corrente que o gerou, como nós vimos nos exemplos anteriores, né, você precisa de situações onde você tem alta simetria para, de fato, conseguir calcular os campos magnéticos, né? Porém, em 1820, dois físicos, Jean-Baptiste Biot e Félix Savart, propuseram uma fórmula em que você pode facilmente, digamos assim, estender o cálculo para sistemas mais complexos, tá? De fato, essa fórmula ela pode ser derivada a partir da lei de Ampère. Então, a lei de Ampère é a lei fundamental. Mais ou menos, né, se a gente fizer uma analogia lá com a eletricidade,
A lei de Ampère está para a lei de Gauss, assim como a lei de Biot-Savart está para a lei de Coulomb, tá? Então, o que é? Como é que a gente pode construir, né, essa lei de Biot-Savart que vai ajudar a gente a calcular algumas geometrias de campo magnético, né, o campo magnético de algumas geometrias. Vamos imaginar aqui, né, que você tem aqui um fio percorrido por uma corrente, né? Aí você queira determinar, então, o campo aqui em um certo ponto P próximo a esse fio, tá? Primeira coisa é você, né, definir aqui um elemento de fio. Você vai pegar um pedacinho de fio aqui e definir um vetor, que eu vou chamar aqui de dl, né, que é um vetor cujo comprimento é o tamanho do elemento de fio que você pegou e cuja direção e sentido é a direção e sentido da corrente naquele ponto, tá? Aí você vai definir, então, a distância desse elemento de fio até no ponto onde você quer calcular o campo magnético, por exemplo, R. E a orientação, né, dessa reta aqui em relação ao elemento de fio, ao vetor dl. Com isso, né, você define aqui um versor R chapéu. Esse versor ele aponta ao longo dessa reta aqui, né, apontando sempre do elemento para o ponto. Ok. Com isso, agora a gente pode usar esses parâmetros para determinar o campo magnético. Eu vou chamar o campo magnético de dB, porque de fato esse campo magnético vai ser só desse elemento do fio, não do fio inteiro, né? Mas a gente pode obter o campo do fio inteiro, né, variando esse dl ao longo de todo o fio e realizando uma integração. Então vai aparecer uma integração no final das contas aí. Bom, como é que a gente vai calcular o campo dB, né? Basicamente, né, vai ser μ0i sobre 4π, né? μ0 lá, permeabilidade magnética, isso aqui é supondo que esteja no vácuo, isso aqui é μ0. Você vai tomar o produto vetorial desse vetor dl com o vetor r chapéu e dividir pela distância ao quadrado. Veja que aqui também, né, aparece a lei de distância ao quadrado. De fato, isso aí aparece para a força magnética, para a força elétrica, em várias outras situações da natureza. Ok. Uma coisa interessante aqui, né, é que como aparece aqui esse produto vetorial de dl e r chapéu, o vetor dB ele é sempre perpendicular a dl e r chapéu, né? Aqui, por exemplo, está tudo desenhado no plano, então se o dl está aqui, o r chapéu está aqui, o dB vai estar, né, como está indicado aqui, perpendicular, saindo do plano. Basta você fazer aqui a regra da mão direita para estimar esse produto vetorial, pelo menos a direção e o sentido desse dB. Tá ok? Então sempre imagine que você esteja, não importa se você está no plano ou no espaço, você tem o dl, você tem o r, regra da mão direita, você obtém a direção do dB perpendicular. Ok, e aí para obter o campo magnético do fio inteiro, eu vou fazer a integração, mas ao longo do fio, né? Então, novamente, aqui é uma integral de caminho, uma integral de linha, tá? Que você vai variar o dl ao longo desse fio aqui. Ok, então a expressão final então seria B igual a μ0 sobre 4π, né? Vezes I dl vetor r chapéu sobre r quadrado integral ao longo do fio. Isso aqui é a expressão que a gente chama de lei de Biot-Savart, né? Agora vamos usar essa lei para estimar o campo magnético em certas regiões no espaço devido às diferentes configurações de corrente. Vou pegar algumas configurações que são mais interessantes para a gente, tá? Vamos começar com a seguinte configuração. Vamos supor que eu tenha aqui um anel percorrido por uma corrente, né? Então eu tenho uma espira de raio R circular, tá? E aqui percorre-se uma corrente. Agora eu quero usar a lei de Biot-Savart para calcular, então, qual que seria o campo magnético ao longo do eixo dessa espira. Então, aqui vai passar no centro, eu vou chamar esse eixo da espira aqui de eixo Z. Bom, poderia chamar de qualquer das três variáveis, mas vou chamar de Z, tá? E a espira, ela é localizada aqui no plano XY. Ok, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir
quem é o elemento dl. Então eu vejo aqui, né, vou pegar aqui um pedacinho do elemento dl, a corrente está circulando nessa direção e sentido, então dl aqui nesse ponto é esse vetorzinho aqui, né? Mas à medida que eu for integrando depois, o dl varia ao longo desse círculo que a espira está contida aí, tá? Segundo ponto, então, né, para eu usar aqui a minha lei de Biot-Savart, é definir quem é esse vetor R chapéu e quem é a distância R. Olha, eu quero calcular, né, o campo magnético aqui num ponto qualquer do eixo Z. Então, vou definir o meu vetor R, né, desde o elemento de corrente lá, ou o elemento dl que eu defini, até o ponto. Então, o meu vetor R seria esse vetor aqui em preto. O R chapéu, obviamente, é um vetor unitário na mesma direção de R. Então, está representado aqui o R chapéu. Bom, mas nesse problema aqui, né, a gente pode abrir mão de uma questão de simetria que vai facilitar o cálculo do campo. Não precisa, tá? Dá para você calcular isso sem abrir mão dessa condição de simetria, tá? Mas vamos usar porque vai facilitar e a gente pode fazer isso de maneira mais rápida, né? Então vamos lá. O que elemento é esse que eu estou falando? Olha, a gente pode perceber o seguinte, ó. Se eu pegar aqui o vetor R chapéu, ele está nessa direção. O meu vetor dl, ele está perpendicular aqui, né? Ele está aqui, ó, nessa direção aqui, no caso, estaria na direção x aqui, se for o caso, né? O produto vetorial de dl e r, ele é perpendicular aos dois. Então, ele está aqui em algum ponto aqui, né? Como está mostrado aqui em azul. Veja, independente de a direção que esse cara está, eu posso sempre decompô-lo, né, entre uma componente ao longo do eixo Z e outra componente perpendicular ao eixo Z. No caso aqui, né, na direção Y para essa situação em particular. O que vai acontecer quando eu for integrar? Que eu, ao invés de pegar o dl aqui, por exemplo, vamos supor que eu esteja pegando o dl aqui embaixo. Eu vou inverter o sentido de dl. Então, agora, esse campo, ao invés de estar para cá, ele vai estar para baixo. Ele vai ter a mesma componente em Z, mas ele vai estar com a componente Y invertida. Então, se eu somar o campo devido a essa parte da esfera e o campo da parte de baixo da esfera, eu tenho uma componente positiva e outra componente negativa com o mesmo valor. Então, esses dois termos aqui se cancelam. E veja que sempre que eu pegar o dl de um lado e pegar o oposto dele, por causa da simetria, eu vou ter esse cancelamento. Então, todas as componentes perpendiculares ao Z, né, quando eu integrar todo o fio, elas vão se cancelar. Sempre vai ter uma de um lado e outra do outro que vai se cancelar, né? E aí você vai ter que a componente Y desse campo, ela vai dar zero. O que significa que o nosso campo magnético vai estar todo na direção Z. E eu só preciso, de fato, calcular a componente Z do campo magnético. Agora, qual é a componente Z do campo magnético? Bom, eu posso calcular. Se eu souber quem é o módulo de dB e souber quem é esse ângulo θ, e esse ângulo θ aqui, ó, é esse mesmo ângulo que o R aqui forma com o Z, né? Dá para a gente ver porque, olha só, se eu pegar esse ângulo aqui como θ e esse ângulo aqui, ó, como esse ângulo total aqui é 90 graus, esse ângulo aqui é 90 menos θ. Mas esse ângulo entre R e B também é 90. Então, se esse é 90 menos θ e esse total aqui é 90, esse aqui tem que ser θ, né? Então, a gente pode, se eu sei esse ângulo θ e sei o módulo de B, eu posso calcular a componente Z aqui como sendo o módulo de dB vezes o seno desse ângulo, né? Então, basicamente, o que a gente está querendo calcular é módulo de dB vezes seno de θ. Então, eu tenho que saber quem é o módulo de dB e quem é o seno de θ. Ok, vamos lá então. Ó. O módulo de dB, bom, vai ser μ0 I sobre 4π, módulo de dl vetor R, né? Mas olha só, o dl e o R são sempre perpendiculares. Ó. Esse cara está aqui, o dl vai estar sempre perpendicular a ele. Basta eu olhar aqui, ó, esse vetor com esse, o ângulo aqui, ó, vai ser sempre 90 graus. Então, na verdade, o módulo de dl vetor R, chapéu, como o R chapéu é um vetor unitário, o módulo é simplesmente dl, tá? Então, a gente pode escrever isso como sendo I
vezes isso aqui dá dl, e o r quadrado é o tamanho que vai daqui até aqui, a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Então, ele é rão ao quadrado, que é o raio da espira, mais a distância daqui até aqui, que é a coordenada z do ponto onde eu estou calculando. Então, dá z quadrado mais r quadrado. Isso, então, me dá um módulo de dB. Aí, o seno θ? Bom, o seno θ é fácil também, ó. Basta eu pegar o cateto oposto aqui, já que aqui é um triângulo retângulo, o cateto oposto é r, dividir pela hipotenusa, que é exatamente a raiz quadrada de z quadrado mais r quadrado, né? R quadrado é isso, a hipotenusa é r, então é só tirar a raiz disso. Então, no final das contas, o que eu tenho é μ0 sobre 4π, que seria esse termo, e dl, né, que seria esse termo aqui, dividido por z quadrado mais r quadrado, vezes r sobre z quadrado mais r quadrado elevado a meio, que é o seno de θ. Juntando tudo isso, tá? A gente vai ter essa expressão aqui, ó, μ0 sobre 4π e r, z quadrado mais r quadrado elevado a 3 meios, né? Somei aqui 1 mais meio, deu 3 meios, e o dl tirou aqui, e aí eu posso integrar ao longo de todo o fio, né? Em superfície fechada aqui, para obter o campo ao longo do eixo nesse ponto Z aqui. Tá? Fazendo essa integral aqui, vocês podem testar, treinar aí para fazer a integral, né? Uma integralzinha para você resolver, tá? Você vai achar que isso aqui é igual a μ0 sobre 2 e r quadrado, z quadrado mais r quadrado elevado a 3 meios. Na verdade, é muito simples resolver essa integral, né? Porque tudo isso aqui, ó, à medida que eu vou integrando, que eu vou percorrendo o fio, nada disso aqui varia, é tudo constante. Então, é só tirar para fora e integrar dl ao longo de todo o círculo, que dá 2πr. Então, é só pegar esse termo aqui e multiplicar por 2πr. Por isso que fica μ0 sobre 2 aqui. Ok? Então, esse é o nosso resultado do campo ao longo do eixo Z. Vamos expressar isso vetorialmente. Basta eu pegar, então, dizer que é o campo, né, como função de Z na direção K, que é a direção de Z aqui. Ok? Então, o campo magnético aqui está apontando nessa direção sempre, né? Lá a parte de trás também na mesma direção. Tá vendo? Então, a gente usou a lei de Biot-Savart para achar o campo ao longo da espira. Agora, gente, vamos começar a usar esse resultado para obter umas coisas interessantes, que são algumas configurações de espiras que são de uso bem prático, tá? E a gente vai ver por quê. Vamos começar com o que a gente chama de par de bobinas na configuração de Helmholtz, tá? O que é isso? Basicamente, eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui uma bobina com N espiras, né? Aí eu sei calcular o campo de uma espira, a gente acabou de ver aquela expressãozinha lá. Se eu quero de N espiras, basta eu multiplicar por N, considerando que as espiras são idênticas, tá? Só que aí eu coloco uma espira perto da outra, passo uma corrente, de certa forma que a corrente circula nesse sentido, né? Passa para outra espira e circula no mesmo sentido. Isso é a característica da configuração de Helmholtz. Duas bobinas com correntes circulando no mesmo sentido. Além disso, a distância entre as duas espiras é escolhida para ser exatamente igual ao raio da espira. Então, isso aqui é o que a gente chama de configuração de Helmholtz, tá? Duas espiras, duas bobinas, né, na configuração de Helmholtz. O que eu quero de fato, né, embora aqui não esteja em escala, né, esse aqui é R também, é só para facilitar o desenho, o que eu quero de fato é calcular o campo entre as espiras, em algum ponto aqui entre as espiras. Vou colocar meu sistema de eixo, minha origem aqui no centro, esse eixo vai continuar sendo o eixo Z, né, então eu tenho aqui a corrente circulando aqui e aqui, tá, e aí eu vou calcular o campo aqui. Mas eu já sei calcular o campo da espira, basta eu tomar, né, aquela formulinha com a distância daqui até aqui. E a distância daqui até aqui é metade do raio mais E. Então, a contribuição dessa espira vai ser aquela formulazinha tomando a distância metade do raio mais E. E a outra espira? Bom, eu tenho que calcular aqui. Mas a mesma coisa, né? Eu vou tomar a distância daqui até aqui. E aqui, a distância daqui até aqui é metade do raio menos Z, né? E, nesse caso, os dois campos das duas espiras vão se somar, porque, olha, usando a regra da mão direita aqui, nesse ponto aqui, o campo dessa espira aponta para Z positivo, enquanto dessa outra também aponta para Z positivo. Então, o campo dessas duas espiras vai ser μ0 NI sobre 2, R quadrado, né?
R sobre 2 mais Z quadrado mais R quadrado elevado a 3 meses. Aquela mesma formulazinha, só colocando a distância aqui, ó, R sobre 2 mais Z, né, e multiplicando por N. Isso aqui seria dessa espira. Da outra espira a mesma coisa, só que eu vou colocar a distância R sobre 2 menos Z. Então, isso aqui seria a expressão para o campo magnético para as duas bobinas na configuração de Helmholtz. Ok? Ok, guardamos isso aí. Vai aparecer depois algumas coisas interessantes, mas a gente pode guardar isso aí por enquanto. Agora vamos fazer o seguinte, agora eu vou colocar um par de bobinas na configuração que a gente chama de configuração de Maxwell, ou às vezes chamadas também de anti-Helmholtz. Tá? O que você faz? Bom, é igualzinho quase, só que aí você faz o seguinte, eu faço uma das correntes circular num sentido e a outra corrente circular em sentido contrário. A distância aqui entre as bobinas também é R, é igual ao raio da bobina, eu tenho N espiras, tudo igual, só que agora, ao invés das duas correntes circularem no mesmo sentido, como é no par de Helmholtz, agora eu faço uma corrente circular num sentido e a outra circular no sentido contrário, né? Então, faço uma coisa desse jeito. Olha, o que a gente vai ter, então, é querer novamente calcular o campo aqui. O que vai mudar? Bom, se eu imaginar, então, o que muda é o seguinte, né? O módulo do campo eu calculo do mesmo jeito, né? Porque depende só da distância daqui até aqui. Para essa espira é metade do raio mais Z e para essa espira é metade do raio menos Z. O que vai mudar é que o campo dessa espira aqui, pelo menos para essa configuração de corrente que eu coloquei, ele vai estar apontando no Z positivo, né? Basta usar a regra da mão direita. Enquanto que o campo dessa outra vai estar no sentido contrário, está apontando aqui, ó, no Z negativo, né? Então, os campos, ao invés de se somarem, eles vão ser subtraídos. Então, esse campo dessa aqui fica negativo, enquanto que o campo dessa fica positivo. Mas essas fórmulas aqui, né, essas expressões aqui são iguaizinhas para Helmholtz ou Maxwell. Então, resumindo, né, se a gente tem então o nosso par de Helmholtz, o campo magnético pode ser dado por essa expressão. Vamos só escrever isso de uma forma mais compacta, tá? Então, eu vou definir aqui essa função aqui em azul e chamar de F mais Z, e essa função em verde de F menos Z. O mais aqui está se referindo a esse sinal aqui, ó, que nesse caso aqui é positivo e nesse caso é negativo, né? A forma funcional é bem parecida, inclusive. Então, eu posso escrever o campo como uma parte aqui constante, aqui dá o versor que vai me dar a direção e sentido do campo, e a dependência em Z vai ser expressa por essas funções. Mas eu posso fazer a mesma coisa com o par anti-Helmholtz. Se eu fizer isso aqui, né, eu agora vou poder escrever o par anti-Helmholtz, ou Maxwell, né, como sendo menos a função F+, mais a função F-, e a fórmula fica dessa maneira. Pode juntar as duas coisas, né? Eu posso escrever o campo magnético dessa maneira, tá? A parte constante, né? E aí eu coloco assim, né? Mais ou menos Fz mais F menos Z, né? Onde esse mais aqui indica que é uma configuração de Helmholtz e o menos uma configuração de Maxwell, tá? Então, distingue uma outra só pelo sinal. Só uma maneira bem compacta de fazer. Vai ficar claro porque que eu quero fazer isso aí. Vamos lá, então. Próximo passo, então, é a gente fazer uma pergunta, né? Já que eu tenho os campos agora, eu queria discutir com vocês qual que é o comportamento do campo magnético na região central das duas bobinas, ou seja, em torno aqui da origem de Z igual a zero, tá? A gente tem aqui a expressão para o campo, e para a gente saber esse comportamento, a gente quer saber, basicamente, o comportamento das funções F+ e F- em torno de Z igual a zero. Bom, falei em comportamento de função em torno de um ponto, dá vontade de fazer o quê? Expansão em série de Taylor. E é isso que a gente vai fazer para as duas funções. Só que eu vou fazer de uma vez só, tá? Não vou fazer a expansão de F+, e depois a de F-. Vamos fazer já a expansão dessa função que eu vou chamar de F mais ou menos, mas só quer dizer o seguinte, ó. Se for o mais quer dizer F+, e o menos quer dizer F-. Só isso. Então, a gente vai fazer isso de uma vez só, porque elas são muito parecidas, são iguaizinhas, só troca aquele sinal lá. Então, relembrando aqui, né, a nossa expansão de Taylor, vou pegar a função no ponto onde eu quero expandir, que é, no caso, Z igual a zero. Minha função é a função de Z, então o primeiro termo é F de zero, o segundo termo é a primeira derivada avaliada em Z igual a zero vezes Z,
O segundo termo é 1 sobre 2 fatorial, segunda derivada avaliada em z igual a 0 vezes z quadrado e assim por diante, né? Então tá aí a expressão para a função de Taylor. O que eu preciso fazer é calcular, né, o valor da função e as derivadas no ponto z igual a 0. Primeira coisa para achar qual é a expansão. Vamos fazer isso, né? Então, olha lá, minha função f mais ou menos de z é dada por isso aqui. Eu só mudei, né? Em vez de colocar r quadrado dividido pelo argumento elevado a 3 meios, eu coloquei multiplicado e troquei aqui o sinal. Mas é a mesma função lá. Quando o sinal é mais, é f mais. Quando o sinal é menos, é f menos. Né? Então, tem sempre uma correspondência entre o sinal de cima, né, e o sinal de cima aqui, e o sinal de baixo e o sinal de baixo aqui. Vamos avaliar o valor da função no ponto. Só substituir z igual a 0. Faz a continha, você vai achar uma coisa desse tipo aqui. Olha, eu não estou nem muito preocupado com o valor numérico, não. A gente vai até usar no final, mas vamos só dizer, a coisa interessante aqui, que isso aqui, vamos chamar isso aqui de A0, mas o importante aqui, ó, é que tanto faz o sinal mais ou menos, o sinal aqui que aparece esse coeficiente é positivo. Ele é independente, né, desse sinal aqui de dentro. É claro, porque está elevado ao quadrado. Tá? Agora vamos fazer a primeira derivada. Puxa, função difícil de derivar. Nem tanto, né? É só usar a regra da cadeia. Como é que eu faço? Eu começo derivando a mais interna, vou subindo até chegar na função toda, né? Então vamos lá, vai ficar o r quadrado está aqui, vamos começar derivando essa parte mais interna. A derivada disso, ó, em relação a z, é simplesmente mais ou menos 1, dependendo se o sinal é mais ou menos. Então a derivada vai só sair aqui um sinal mais ou menos. Né? Se for f mais, vai sair mais. Se for f menos, vai sair menos. Então o primeiro termo está aqui. Segundo termo, agora eu vou derivar todo o argumento. Esse termo é constante, então fica só a derivada dessa parte, que dá 2 vezes esse argumento, né, elevado a 2 menos 1, que é 1. Então dá isso aqui. Ok, terceiro parte da regra da cadeia. Agora eu vou derivar toda a função grandona aqui. Cai 3 meios, né? Então menos 3 meios, né? Vai ficar o argumento elevado a menos 3 meios, menos 1, que dá menos 5 meios. Está aqui a derivada. Tá? Aí agora eu vou avaliar essa derivada em z igual a 0. Bota o z igual a 0, faz a continha, você vai achar um trambolho desse aqui. Né? Que é importante. Então, tudo isso aqui eu vou chamar de um coeficiente A1, não me importa muito o valor. O que me importa é que agora o sinal das duas funções não é mais o mesmo. Agora, uma tem o sinal menos, a f mais tem sinal menos, e a f menos tem sinal mais quando eu avalio em z igual a 0. Então, o sinal das duas é diferente. E veja que esse sinal aqui, essa alternância de sinal aqui, no caso do mais por menos, ele veio da derivada mais interna aqui, ó. Foi aqui que eu derivei que saiu mais ou menos. Isso é um detalhe importante. Tá, então deu isso aí. Vamos para a segunda derivada. Agora tem que pegar esse negócio aqui e derivar de novo. Não vamos olhar com detalhe, principalmente aqui tem, né, tem derivada de produto, porque isso aqui é uma função, isso aqui é outra e tal. Vai ser mais chatinho de fazer. Mas não importa, ó, o resultado está aqui. O que eu quero deixar evidenciar aqui, né, é que novamente o sinal passa a ser o mesmo. Agora deu os dois negativos, mas passa a ser o mesmo. Por quê? Porque, olha, era mais, menos mais. Aí quando eu derivo, a primeira coisa eu vou derivar a função mais interna aqui, né? Então o que vai acontecer? Sai um mais e menos que compensa esse menos mais. Então o mais menos com mais dá menos, o mais com menos dá mais. Então o sinal de qualquer um dos dois casos, o menos com mais dá menos, o mais com menos dá menos também. Então, qualquer que seja os dois casos, o sinal dá o mesmo. Então, esse é o ponto. Então, ó, substituo z igual a 0, vai dar aqui um trambolho aqui, né, igual a menos a 2. Esse menos aqui, então, agora, ele é o mesmo sinal para f mais e f menos. Mas por que você está fazendo tudo isso, Eduardo? Que complicação danada, né? Vai valer a pena, eu prometo para vocês. Então, agora vamos lá para a nossa série de Taylor, tá? Então, eu vou substituir aqui. Agora eu vou separar as funções. A f mais, então, ficou o quê? Ó, mais a0, menos a1z, menos a2z quadrado e termos de mais altas ordens. Lembrando que aqui nesse caso, né, e o f menos vai ficar o quê? Mais a0, mais a1z, menos a2 quadrado, mais termos de mais altas ordens.
né? Lembrando que quando eu estou com o termo par, as duas funções sempre têm o mesmo sinal. Quando eu estou com o termo ímpar aqui em Z, né, as duas funções estão com sinais alternados. Então, aqui, ó, mesmo sinal, sinais alternados. Mesmo sinal, né? E aí o termo terceiro vai dar sinal contrário também, e assim por diante. Ah, tá bom. Então, agora vamos voltar para a nossa configuração de Helmholtz. Configuração de Helmholtz, lembra? Ó, o campo era isso aqui, e as duas funções aqui, a dependência em Z, eram duas funções que se somavam. Ah, somando isso com isso, ó, o primeiro termo dá A0 mais A0, dá 2A0. Ah, o segundo termo, a menos A1 e mais A1 dá 0. Não contribui. A próxima contribuição vai ser em ordem quadrática, tá? E depois em ordem quarta, todos os termos ímpares não vão contribuir. Por que isso é interessante, pessoal? Olha, eu vou escrever o campo agora dessa maneira. Eu tenho uma contribuição A0, que é aquele número lá, né? Calculado daquela maneira, multiplicado por isso vai dar um campo magnético constante. Ah, mas não vai ser totalmente constante, porque aqui tem um Z quadrado. Mas quando o Z é pequeno, esse termo aqui vai ser muito menor que esse. Então, eu posso fazer uma boa aproximação do campo lá em torno do eixo da bobina como sendo um campo constante. Eu tenho uma ótima maneira de gerar um campo constante. Aqui, ó, tá o gráfico, aqui é a função exata e aqui seria a minha aproximação. Veja que nessa região aqui, o campo magnético é bem constante. Eu falei assim, mas você não disse lá que o jeito legal de gerar campos constante é o campo usando o solenoide? Sim, é a maneira mais eficiente de fato, né? Mas o solenoide tem um problema. Se você precisa de acesso transversal a um solenoide, você não consegue, né? Você só consegue acessar o eixo do solenoide. Tá? Por exemplo, você está fazendo um experimento de magneto-óptica, né? Você quer um campo constante, mas precisa que o laser, né, incida perpendicularmente aqui ou nas três direções. Se for um solenoide não dá, só dá para colocar ele aqui, não nas outras duas. Mas aqui sim, ó, porque eu tenho acesso pleno, posso entrar por aqui ou entrar perpendicular e o campo ainda é bem constante. Substituindo o valor de A0 lá, a gente acha essa expressão aqui para o campo no centro na configuração de Helmholtz. E veja que para calcular o campo eu nem preciso fazer a conta toda, posso usar essa aproximação aqui, ó, que dá muito bom, tá? Então essa é uma vantagem da configuração de Helmholtz, gerar campo constante com acesso. Bom, em ressonância magnética a gente tem uma situação que a gente precisa disso, né? Que é essa daqui, ó, tá? Eu tenho o campo B0 aqui, que é o campo principal ao longo de Z, e eu vou aplicar um campo de RF. É um campo magnético, varia no tempo, mas não deixa de ser um campo magnético. Como é que eu vou gerar esse campo magnético? Solenoide aqui não funciona, porque se eu colocasse um solenoide, ó, eu só tenho como colocar ele ao longo de B0, porque a amostra tem que entrar aqui, a amostra não vai entrar transversalmente, né? Então, a amostra tem que estar nessa posição. E a única maneira de eu enrolar um solenoide é se eu colocar o solenoide na direção de B0, mas aí a excitação não funciona, porque o campo de RF tem que ser transversal. Tá? Então, o que você faz? Você faz exatamente essa história. Você pega aqui, faz uma espécie de par de Helmholtz. Então, aqui tem uma bobina e aqui outra, corrente circulando no mesmo sentido. Você gera um campo transversal e bastante constante. Seu campo de RF vai ser bem constante. Você não vai ter, por exemplo, excitação diferentes ao longo da amostra. Se o campo variar muito, você pode ter um problema, mas nesse caso não. Né? A única diferença é que aqui você tem essas curvinhas para dar uma homogeneizada aqui no espacial no campo, e por isso essa bobina aqui ela chama de bobina de saddle coil, uma bobina tradicional para RMN de líquidos. Está aí, ó, uma versão dessa bobina. Mas a física por trás é basicamente isso que a gente discutiu, né? É um par de Helmholtz, tá? Par de Helmholtz, digamos assim, com algumas melhorias, a saddle coil. Então, você tem aqui uma bobina gerando campo, outra gerando campo, e a amostra vem no meio, o campo de RF transversal. Ok, então a gente falou aí do par de Helmholtz. E o par de Maxwell, né? Ou a configuração anti-Helmholtz? Bom, vamos ver lá, né? A gente tinha falado que na configuração anti-Helmholtz a única coisa que muda é que eu troco esse sinal. Ah, então agora, ó, o termo de ordem 0, vou pegar esse cara com esse, opa, vai se cancelar, não vai ter termo de ordem 0. Aí, quando eu pego esse com esse, vai dar mais A1Z, aqui vai dar 1Z. Aí, o termo quadrático também se cancela.
o termo cúbico vai ser, não vai se cancelar e você vai ter uma expressão dessa maneira, A1z menos A3z cubo, mais assim por diante. Novamente, né? Próximo ao centro, eu posso desprezar até do termo cúbico para frente. E eu vou ter um campo magnético que varia linearmente com Z. E isso é legal, né? Quando é que a gente precisa de campo magnético que varia linearmente com a coordenada, né? Com um gradiente de campo magnético, né? O gradiente de campo magnético é exatamente isso que eu quero. Eu quero que o campo magnético no centro seja zero e à medida que eu vou me afastando, ele varie. E tem que variar linearmente, porque você precisa conhecer o valor do gradiente, né? E o valor do gradiente é basicamente o coeficiente angular dessa reta. Tá? Então eu posso escrever, ó, o campo magnético dessa maneira. Ó. Isso aqui que tem aqui seria o valor do gradiente que a sua bobina te dá. Tá? E isso varia linearmente. Novamente, um gráfico aqui, ó, cálculo exato, aproximação. Veja que em torno do centro da bobina eu tenho, ó, uma coisa bem linear. Assim, nossa, mas é bem linear mesmo em regiões grandes, né? Não era esperado. Era porque, ó, não tem o termo de ordem quadrática. Se não tem o termo de ordem quadrática, a própria não linearidade, que vai fazer essa curvatura aqui, ó, é de ordem 3, né? Por isso que aqui tem uma região grande que é linear. Então, permite que a gente estude. Isso aí mostra a beleza, né, desse negócio da série de Taylor. Porque você pode separar os componentes e dizer, opa, esse termo quadrático deu zero, ó, então esse negócio vai ser bem linear lá no meio. Ou no caso da configuração de Helmholtz, opa, o termo linear deu zero, opa, então vai ser bem constante lá. Então essas análises de comportamento de diferentes ordens da função permite você analisar bem como é que o sistema vai se comportar. Legal, né? Então, onde é que a gente usa configuração de tipo Maxwell? Bobina de gradiente, né? Já que a gente produz um gradiente linear do campo. Então, normalmente, se eu quero fazer um gradiente, né, ao longo dessa direção aqui, seria, por exemplo, Z aqui, a direção de B0, eu coloco duas bobinas dessa, passo a corrente no sentido em uma, corrente no sentido da outra. E se eu quiser um gradiente transversal? Você usa um negócio mais, né, elaborado. Pode usar isso aqui, no caso, o pessoal lá de imagens, que precisa de gradientes bem lineares, tá? Mas a ideia é a mesma, na verdade. Você vai produzir um gradiente aqui, passando uma corrente num sentido nessa bobina e outro em outro sentido nessa bobina. Combina as quatro, você tem aqui um gradiente linear, né? Para Y a mesma coisa, né? Corrente no sentido em uma, corrente no sentido de outra, dá um gradiente saindo aqui de Y. Aqui só para mostrar para vocês, né? Isso aqui é um design bem simples de uma sonda de PFG, né? De Pulse Field Gradient. Você tem aqui interior, aqui, isso aqui é uma saddle coil, isso aqui é a bobina de RF, ela vai provocar, né, um campo magnético transversal onde você vai aplicar o pulso. Então, o pulso de RF vai ser transversal a esse cara. E essa bobina maior aqui, ela está na configuração anti-Helmholtz, então ela vai provocar um gradiente ao longo do eixo. Veja que ela é bem maior, né, porque você quer que o gradiente, o campo magnético varie linearmente nessa região aqui só, e ela vai funcionar bem, tá? Bom, pessoal, então agora a gente já falou bastante de configuração de Helmholtz, anti-Helmholtz, né? Eu queria voltar agora no solenoide. Nós falamos lá, quando a gente discutiu lei de Ampère, só no solenoide ideal, que era aquele solenoide longo, né? Em que eu considerava que a densidade de espíritas era muito grande, o solenoide era muito grande, não tinha campo fora, o campo estava todo confinado dentro do solenoide. Obviamente isso não existe na prática. O que nós temos é um solenoide real, onde existe um certo campo disperso, tem um campo aqui, né? E esse solenoide não é tão grande, né? O comprimento dele não é tão grande comparado com o raio. Se você olhar qualquer configuração de solenoide que você tem, geralmente você tem, essa é a mais comum, não é solenoide tão longo assim, tá? Mas, então a gente não dá para usar a lei de Ampère para calcular o campo desse solenoide, mas dá para usar a lei de Biot-Savart, né? Eu vou deixar em aberto aqui, você acha isso em vários livros, tá? Mas é possível você usar a lei de Biot-Savart, tá? Para calcular o campo ao longo do solenoide. Então você pode calcular o campo aqui ao longo do eixo do solenoide, né?
Mas como o campo do solenoide é bem uniforme aqui para outras dimensões, você calculando no eixo, geralmente você pode usar como campo ali em torno do raio do solenoide. Tá? Bom, a expressão final é essa daqui, tá? Então a expressão é grandona, e L aqui é o comprimento do solenoide, R é o raio, Z é a posição, o zero aqui é o centro do solenoide. Eu quero calcular o campo à medida que eu vou me afastando do centro até sair do solenoide mesmo. A expressão toda é essa. O Z chapéu aqui é a mesma coisa que o K chapéu, é um vetorzinho na direção de Z, tá? N, o número de espiras do solenoide. Então a expressão é complicada, né? Mas não tem parâmetros aqui que a gente controla. Eu queria, ao invés de mostrar para vocês como é que você chega nessa expressão, isso aí tem em vários livros, eu queria usar essa expressão para fazer uma continha bem legal, eu acho, né? Vamos fazer o seguinte. Esqueci de mencionar, né? Se você joga aqui o L muito maior que R, você pode tomar esse limite, você vai ver que dá μ0NI sobre L, que é o mesmo valor que a gente obteve lá, a mesma expressão que a gente obteve, no caso, usando a lei de Ampère. Então, o campo do solenoide, né, agora usando aquela expressão mais geral, é mais ou menos assim, ó. Você tem aqui o campo fora do solenoide, vai variando, e você tem uma região lá dentro que ele é extremamente uniforme. E quanto mais for a razão entre o raio e o comprimento, né, quanto maior for essa razão, ou seja, quanto maior for o solenoide, o comprimento do solenoide comparado com o raio, mais uniforme você tem o campo. Então você pode fazer solenoides que você tem campos bastante uniformes, né? Lá no nosso equipamento de ressonância magnética, né, a gente precisa do campo principal, que é feito de material supercondutor, né, ou material que está no estado supercondutor, muito uniforme. Então, por isso que a bobina que a gente usa é uma bobina solenoidal. Não tem jeito de ter campo mais uniforme do que solenoide. É a melhor configuração para campo uniforme, né? Só que ela não tem esse problema do acesso que eu mencionei para vocês. Tá? Agora vamos voltar lá e vamos fazer uma estimativa, né? Essa aqui eu acho bem bacana. Ó. Vamos supor que eu tenho um magneto de RMN convencional não blindado. O que quer dizer isso? Bom, eu tenho lá uma bobina de 0,8 milímetros de nióbio de titânio, né, que é o supercondutor lá, um material que vai ficar supercondutor à temperatura de hélio, estabilizado com cobre. Estabilizado com cobre, essencialmente você usa o cobre para dar rigidez mecânica para esse material. Você vai lá uma bobina solenoidal de 150 milímetros de diâmetro interno e 210 milímetros de diâmetro externo com 310 milímetros de comprimento. Né? É porque, na verdade, você normalmente não enrola só uma camada de fios, você vai enrolando várias camadas de fio. Então, você tem um diâmetro interno, que é esse aqui, e o diâmetro externo, né? Da camada mais interna e da camada mais externa. E nesse caso aqui, essa bobina aqui tem 75 camadas de fio. Isso aqui, gente, é uma configuração bem real, viu? Os magnetos de até 10 Tesla, de 9,4 Tesla, geralmente tem uma configuração. Isso aqui é a configuração do nosso magneto aqui no laboratório, tá? E aí vamos fazer duas continhas. Primeiro, qual é a corrente necessária para produzir um campo magnético de 9,4 Tesla no centro da bobina, né? Para isso eu vou usar a minha expressão que eu acabei de mostrar para vocês. Mas não está igual. Não está igual porque eu quero no centro, então eu já coloquei Z igual a zero. Então aquela expressão grandona lá vira isso aqui. E aí eu vou isolar a corrente, né? Basta eu isolar a corrente aqui para obter, né, qual é a corrente em função do campo magnético, do comprimento do solenoide, do raio, número de espira e o μ0. Tudo isso aqui eu conheço, tá? Então eu posso agora calcular o raio médio, né? Já que eu tenho uma camada de bobinas, eu vou pegar a menor, a maior e calcular a média para ser o meu raio. Isso é 90 milímetros, né? 150 mais 210 por 2, né? Isso dá 90 milímetros. O número de espiras. Número de espiras, como é que eu posso fazer? Bom, posso pegar o comprimento das espiras, dividir pelo diâmetro de cada fio, né? Então eu tenho aqui uma espira lá, aqui está meu solenoide, vou desenhar assim, né? Vou pegar o comprimento total do solenoide, eles estão, né? Um fio está pertinho do outro, eu vou pegar aqui então o diâmetro de cada fio e
para calcular o número de espira. Se eu pegar esse comprimento dividido pelo diâmetro de cada fio, eu tenho o número de espira de uma camada. Aí eu multiplico pelo número de camadas para ter o número total de espiras. Isso vai dar 29.060 espiras, né? Tipicamente. Aí vamos fazer a conta, né? Substituir aqui o campo que eu quero um campo de 9,4 Tesla, o comprimento, né, foi dado, o raio foi dado, o número de espiras está aqui. Substitui isso, faz a continha, você vai achar 92 amperes, né? E é mais ou menos essa ordem de grandeza da corrente que circula, né, para obter um campo de 9,4 Tesla. De fato é isso aí, dá 90 amperes. É muita corrente, gente. Se você pegar essa corrente aí de 90 amperes e colocar num fio de cobre convencional, você derrete o fio facinho, certo? Se você tentasse colocar, por exemplo, um fio oco e refrigerar com água, você ia precisar de uma piscina para refrigerar isso aí. Por isso que o material tem que ser supercondutor para você produzir tem que estar no estado supercondutor para você produzir campos altos assim, porque a corrente é muito alta, tá? Agora eu vou fazer outra conta, né, que é interessante, que é calcular o comprimento do fio. Quanto é de fio supercondutor que a gente precisa? Será que é um pedacinho assim? Será que é um pedaço tamanho dessa sala? Né? A gente já pensaram nisso? Né? Quanto é de fio que eu tenho que colocar lá? Tá? É fácil fazer essa conta, né? Porque eu vou pegar 2πr, que é o perímetro de uma volta, de um loop, né? De uma espira. Tá? E multiplicar então pelo número de espira, que a gente viu que é dado por isso, né? O comprimento do solenoide dividido pelo diâmetro do fio, vezes o número de camadas que eu tenho. Faz essa continha, você vai achar um número que é 16,4 quilômetros, né? Então tem 16,4 quilômetros na bobina lá do magneto supercondutor, de fio supercondutor, né? Não é à toa que magneto supercondutor é tão caro. Tá? Bom, vamos então agora fazer o resumo do que nós discutimos aqui, né? Nós falamos um pouquinho do experimento de Ørsted, né? Discutimos a lei de Ampère e a lei de Biot-Savart, discutimos então campos magnéticos provocados por diferentes configurações de correntes. Muito obrigado, pessoal, essa é a nossa bibliografia, espero que tenham gostado da videoaula e bom trabalho aí nas suas atividades.